Então a gente está falando sobre o Todo-Poderoso, sobre o nosso Deus. A gente está aprendendo características do nosso Deus, não é verdade? Então hoje a gente vai encerrar com algo muito importante, uma característica muito importante desse Deus Todo-Poderoso. Vamos orar para começar? Abaixe sua cabeça onde você está, feche seus olhos. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento. Nós acreditamos que esse momento é muito especial. Tudo aqui é legal, tudo aqui é muito legal, é muito especial, Jesus. Mas esse momento, onde nós vamos ouvir a sua palavra, é ainda mais especial. Então, por isso a gente quer pedir para o seu Espírito Santo preparar o nosso coração. Deixar a gente concentrado, os nossos ouvidos atentos, para que a gente possa sair daqui transformado pela sua palavra, porque ela é viva e eficaz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Você orou comigo ou só ouviu? Ora comigo, hein? Ora comigo. Muito bem, ó. A gente vai começar com uma brincadeirinha aqui, que vocês gostam, é um código, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou liberar ali um QR Code, que quem tiver o celular pronto aí, vai poder usar o QR Code para desvendar o código. Mas é possível sem o QR Code também, tá? É um pouco mais difícil, mas é possível. É sobre a nossa série esse código aí. Dá para perceber pelos símbolos, mas o QR Code vai ajudar. Se você descobrir o que está escrito aí, corre aqui na frente e fala o que é. Vamos lá, quem vai ser o primeiro? Já dá para saber, hein? É algo da nossa série. Palavra por palavra, hein? Isso. Antes, ali eu só não sei, eu sei qual que é o versículo. Pode falar. A palavra. Eu falo se tá certo. Antes eu conhecia a teu respeito e hoje eu vi com meus próprios olhos. Eu te vi com meus próprios olhos. Olha, não tá na mesma versão, mas eu vou aceitar porque foi certinho. Mas pode ser uma menina também. Vamos lá, vamos ver se você sabe a outra versão. Antes eu te conhecia só com meus olhos, mas agora eu te Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço com meus olhos. Muito bem, um aplauso para os dois. É isso aí. É o nosso versículo, o texto base da nossa série, que está na onde? Está em Jó 42:5. Muito bem. Ó, a gente viu características de Deus, na verdade? O primeiro foi sobre Deus onipresente. O segundo, Deus onisciente. O terceiro, Deus onipotente. Então vocês já sabem essas três características muito importantes de Deus. E hoje nós vamos falar sobre Deus de amor. Beleza? Vamos lá. A gente está usando a história de Jó para mostrar essas características de Deus, certo? Quem aqui não conhecia Jó antes dessa série? Não tinha ouvido falar? Muito bem. Quem aqui gostou da história de Jó? Achou interessante? Muito bem. Vamos resumir essa história interessante então. Ó, eu trouxe alguns emojis aqui para a gente adivinhar, ou, na verdade, para ajudar a gente a resumir essa história. A gente começa falando sobre algo importante sobre Jó. O que ele era? Rico. Ele era um homem rico, né? Tinha fazenda grande, muitos gados, uma família grande, né? Ele era muito rico. Ele também era o quê? Temente a Deus, cristão, né? Ele era muito íntegro. Ele até chamou a atenção de Satanás. A Bíblia não fala isso? Satanás falou assim, ele só tem tudo isso porque... Ele só é íntegro porque ele tem muita coisa. E esse terceiro aqui, o que é? Ele tinha uma família linda, muitos filhos, uma família unida, uma família também temente a Deus. Mas daí aconteceu algo que, faz isso com a mente. O que aconteceu? Ele perdeu tudo, gente. Ele perdeu tudo e todos. Ele perdeu a riqueza e perdeu os filhos, perdeu os trabalhadores. O que aconteceu por último? Ele perdeu a saúde, ele fica muito doente. O que Jó fez diante disso, gente? Diante de uma vida íntegra, ele era rico, uma vida boa, uma família unida, e de repente ele perde tudo, porque Deus ele resolveu fazer um certo teste com Jó, não foi verdade? Satanás chegou falando que ele só era temente a Deus por causa do dinheiro, então Deus permitiu, falou assim, você pode tirar tudo de Jó, menos a vida dele. Qual que foi a resposta de Jó para isso? Ele questionou a Deus, né? E daí nesse questionamento que ele
foi buscar em Deus, ele percebeu que o relacionamento dele com Deus poderia crescer muito mais, além de tudo que ele já tinha, além de uma vida íntegra, além de uma vida rica, de família boa. E daí Jó declara esse versículo que nós vimos, que vocês falaram aqui no começo. Vamos falar junto? 3, 2, 1. Antes eu te vi. Muito bem, tem duas ações aí, né? Uma de conhecer, de ouvir falar, outra de ver com os próprios olhos. Então a gente percebe aqui, pessoal, que Jó, quando ele tem essa experiência com Deus, ele se aprofunda no que ele conhece sobre Deus. Ou seja, todo esse sofrimento que Jó passou, a história de Jó, ela é marcada pelo sofrimento, mas ela não termina no sofrimento. Ela termina em um relacionamento com Deus profundo. Olha que interessante. Então, nesse questionamento que você falou que Jó fez, né, muito bem, em todo esse processo de sofrer tudo isso, perder tudo isso, falar, Deus, o que está acontecendo com tudo isso? Ele percebe algumas características de Deus, não é verdade? Características que vocês aprenderam. A primeira é uma característica que Deus ele pode estar em qualquer lugar que Ele quiser. E não só da Terra, mas do universo, porque Ele criou tudo. Qual que é essa característica? Ele é onipresente. A segunda é que Ele sabe de tudo. Onisciente. E a última é que Ele tem todo o poder. Onipotente. Muito bem. Vocês estão igual Jó, percebeu? Eu sei, eu conheço a Deus. Vocês conhecem o Deus que vocês servem. Essa é a intenção da nossa série. Vocês sabem que Ele é onipresente, onipotente, onisciente, que Ele pode tudo. E é até engraçado, não é? Porque a gente vive num mundo, eu gosto muito de filmes, vocês gostam? Gosto muito de ficção. E eu gosto muito de filmes de super-heróis. Quem gosta? Vocês concordam que Marvel é melhor, né? Que DC. Obrigado. Tá. Beleza. Então a gente olha nos filmes, você não fica pensando assim, eu quando assisto Marvel, eu fico, mano, imagina ter superpoder. Nossa, imagina se você tá andando daqui a pouco o Homem-Aranha aqui, oi, beleza, mano? Deve ser uma da hora, né? E às vezes a gente faz brincadeiras, tipo, que superpoder você teria se você pudesse ter superpoder? Daí a gente fica imaginando, nossa, eu seria invisível, nossa, eu ia voar. Mas você parou para pensar que o Deus que você serve tem poderes reais? Que o Deus que está dentro de você é literalmente um super-herói? Olha os poderes que ele tem. Ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente. E é isso que a história de Jó nos mostra, nos faz enxergar esse Deus maravilhoso e tão poderoso. E o mais incrível disso, no meio de sofrimento. E olha que legal. Jó percebeu que saber de tudo isso não era o suficiente. Lembra do versículo? Antes eu conhecia de ouvir falar. Vocês ouviram a gente falar sobre as características de Deus, vocês já o conhecem, já sabem que Ele é todo poderoso. Mas é necessário a segunda parte do versículo. Mas agora te conheço com os meus próprios olhos. E esse é o convite que eu quero fazer para você hoje. Conhecer a Deus com os seus próprios olhos, com o seu entendimento, com o seu coração, com a sua alma, de sentir Deus realmente em você. E daí eu te pergunto, como que Jó fez isso? Como que Jó percebeu isso? Como que ele viu a Deus verdadeiramente? Jó, a história de Jó mostra isso. Ó. Mostra que Jó teve encontro com o amor de Deus. Isso é incrível. Porque eu não estou falando aqui de um amor que a gente está acostumado no dia a dia. Eu amo muito minha esposa, mas muito, gente, morreria por ela. E o amor de Deus é maior que isso. Eu amo muito meus pais, eu tenho certeza que eles me amam muito. Mas o amor de Deus é ainda maior do que isso. Você consegue imaginar o amor de um pai por um filho? Deve ser incrível isso. Eu ainda não tenho filhos, quero muito ter, mas deve ser incrível. O amor de Deus é maior do que isso. E é esse amor que fez Jó se aprofundar no relacionamento com Deus. Então o meu convite hoje é, vocês sabem de Deus, vocês estão ouvindo sobre quem Deus é,
Mas o convite é mais além. O convite é mais profundo aqui. Então, a gente tem alguns erros quando a gente olha para a história de Jó. A gente pode acabar pensando coisas erradas. Tipo essa, ó. Deus restaura a vida de Jó porque ele mereceu. Será que foi por causa disso? Você acha que Jó mereceu? Porque no final da história de Jó, o que acontece? Vocês sabem? Não tem problema. Alguém sabe? Ele recupera tudo e mais, né? Ele fica mais rico, ele consegue... Ele tem uma outra família e ele consegue tudo isso de volta. Será que ele mereceu isso? Será que é assim? Quem merece vai receber, quem não merece não vai receber? Não parece certo isso, né? Não parece que esse Deus poderoso faria isso. Não é verdade? Porque, vamos ser sinceros, alguém aqui merece o amor de Deus? Não, né? Isso é para todo mundo. Para vocês, para mim, para os pastores. Todo mundo se sente assim porque é verdade. A gente tem muitos pecados ainda, né? A gente não merece. Mas é aí que está o amor de Deus. Jó, ele foi restaurado porque Deus o amava. Foi o amor que restaurou Jó. É o amor que te restaura. É o amor que faz você ser santo, mesmo você falhando às vezes. Porque você percebe que você tem que correr para Deus. Tem um versículo em Jeremias que eu gosto muito, que fala assim, ó, sim, com amor eterno eu os amei, com amor leal eu os atraí para mim. E esse versículo toca muito no meu coração, porque não mostra o amor de Deus tão profundo. É um amor eterno. Um amor eterno. Olha, o tempo ele não pode estragar o amor que Deus tem por você. Ele te ama muito antes de você existir. Ele já sabia da sua existência agora, em 2025. Ele vai te amar por toda a sua vida. E é um amor leal, um amor que não vai te trair, um amor que não vai te pegar de surpresa. Nossa, Deus esqueceu de mim. Não. Ele te ama incondicionalmente. Então, tem outra coisa que pode nos levar a confundir na história de Jó. Que o sofrimento mostra que Deus está punindo o meu pecado. Eu posso ler a história de Jó e pensar isso. Nossa, o que aconteceu com Jó deve ter sido alguma coisa que ele errou, algum pecado. Teve alguns amigos de Jó que falou isso, sabia? Procurou Jó e falou assim, Jó, você perdeu tudo, cara. Você perdeu suas terras, seus trabalhadores, seus filhos. Mano, ó, pensa aí no que você fez e pede perdão para Deus. Você deve ter pecado. Eles pensaram que era por causa dos pecados. E é claro, o pecado, ele traz consequências ruins, isso é verdade. Mas Deus, o sofrimento para Deus é uma ferramenta, vocês sabiam disso? Então, ó, o sofrimento mostra que Deus me ama. Vini, como assim? Porque nós estamos diante de uma vida de sofrimento. A gente não consegue evitar isso. A gente vai perder pessoas, perder coisas, a gente vai ficar triste com muitas coisas, angustiado. A nossa família vai sofrer algumas coisas às vezes. Não dá para fugir de sofrimento, vocês concordam? Mas também não dá para fugir do amor de Deus. Você vai perceber que o sofrimento te aproxima de Deus porque Ele cuida de você durante o sofrimento, como cuidou de Jó. Ele te protege durante o sofrimento. Ele te ama durante o sofrimento. Olha que Deus maravilhoso. Então, Deus, Ele tem um amor que vai além de tudo que a gente pode imaginar. Em Tiago 4,8 fala assim, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Então eu tenho um convite para fazer quando você se sentir assim. Vini, você está falando aí, mas hoje mesmo eu estou angustiado, hoje mesmo eu vim para cá triste, hoje mesmo eu nem queria vir para cá. Eu faço um convite para você de conhecer a Deus e conhecer o amor dEle, enxergar Ele durante o seu sofrimento. Então quando você estiver em situações difíceis, lembre disso, se aproximem dEle, se aproximem de Deus e Ele se aproximará de vocês. Amém? Então a gente está falando aqui de um grande amor, pessoal. A gente está falando de um amor que eu vou explicar através de um vídeo. Um vídeo que me impactou muito quando eu tinha a idade de vocês. Tá? É um vídeo de ficção, tá? Como assim, Vini? É um vídeo que não é uma história real. Esse vídeo ele foi feito justamente para falar do amor de Deus. Então a intenção dele é mostrar mais ou menos para a gente entender mais profundo
o que significa esse Deus que nos amou tanto, que enviou o próprio Filho. E aí a gente tem a maior e melhor expressão do amor que para sempre existirá. Jesus. O vídeo é um pouco sensível, tá bom? Ele tem umas partes sensíveis, quero preparar vocês para isso. Presta atenção. Você me ajuda tirando aqui, JP, por favor? Você me ajuda tirando aqui? JP? Você me ajuda tirando aqui para eles enxergarem melhor o vídeo? O vídeo, pessoal, ele é um pouco sensível, presta atenção. Mas assim, deixa o vídeo falar com você. Vocês acreditam que Deus fala através das mídias também? Eu acredito que Deus fala através das redes sociais, dos vídeos, Ele usa tudo que Ele puder, não é verdade? Então, presta atenção nesse vídeo e a gente vai conversar sobre o amor de Deus.
Pessoal, esse vídeo ele retrata o amor de Deus, ele retrata o porquê o amor de Deus é tão grande, porque o amor de Deus é sacrificial. O amor de Deus, ele envolve Cristo morrer por nós. E é por isso que você não é um erro. Você não está aqui por acaso, você é um propósito de Deus desde o início. Porque o amor de Deus, desde o início, foi para mostrar que o maior gesto de amor que poderia existir é Deus entregar o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer por nós. Então, Ele cuida, é por isso que Ele cuida de você todos os dias, é por isso que esse amor é leal, é por isso que esse amor te protege. E por último, nada, nem ninguém pode tirar esse amor de você. A Bíblia nos garante isso, a palavra de Deus nos garante que nada, nem ninguém pode tirar esse amor de você. O amor de Deus é infinito, inabalável e transformador. Ele te ama como ninguém mais pode te amar e deseja que você também o ame e confie nele. Então hoje nós podemos dar uma resposta a esse amor. Uma resposta a esse amor sacrificial. Uma resposta a esse gesto de Deus de entregar Jesus para nos salvar. O nosso refletir e praticar de hoje são 3 versículos. 3 versículos que te mostram o porquê esse amor é tão grande. Em Romanos 5,8 diz: mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Em 1 João 4, 9 e 10 diz: Deus mostrou quanto nos amou ao enviar o seu único Filho ao mundo para que por meio dele tenhamos vida. É nisso que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. E por último, João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o amor que você sente hoje. E por isso não sinta ele de forma frágil, de forma pequena. Não, sinta essa onda, esse fluir do amor de Deus que é tão grande, que é sacrificial, porque ele é real para você. A gente vai orar e encerrar, e no refletir e praticar vocês vão fazer uma atividade que eu também fiz e que foi muito importante para a minha vida. Vocês vão escrever em certo ponto, tá? Vocês vão escrever uma carta para você mesmo, mas como se fosse Deus escrevendo para você. Amém? E nessa carta você vai demonstrar esse amor de Deus que nós aprendemos. Se você quiser colocar versículos, colocar o porquê que Deus te ama, que você não é um erro, que você tem propósito, que Deus ele te ama com amor leal, com amor sacrificial. Escreve tudo nessa carta, mas Vini, por quê? Você vai guardar essa carta. Vai guardar na sua casa, em um lugar muito legal, muito seu, pessoal. E quando você estiver passando por uma angústia como Jó passou, você lê essa carta, para você lembrar que não importa o lugar e o momento da sua vida, você vai lembrar que o amor de Deus está presente. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos e te louvamos por esse amor. Obrigado, Jesus, porque nós vimos aqui, relembramos aqui o quanto esse amor é grande, o quanto esse amor é especial, o quanto esse amor muda a nossa vida, muda quem eu sou, Jesus. E agora eu quero responder esse amor, Deus. Agora eu quero que a minha vida seja vivendo esse amor, seja por causa desse amor. E para isso, Senhor, eu sei que eu tenho que me entregar a Ti. Então que hoje todos nós, Senhor, juntos possamos refletir nesse amor, mas não só refletir, não só conhecer quem Tu és, mas Te ver com os nossos próprios olhos, desfrutando desse amor, e que a gente possa viver isso em comunidade aqui, que a gente possa viver isso quando a gente estiver sozinho, e não importa onde a gente esteja, que esse amor sempre nos inunde, em nome de Jesus. Amém?